1928. No bairro do Brás, em uma São Paulo que crescia a passos largos, o espaço era o bem mais precioso e disputado. Mas quando o clã dos Calabreses decidiu que ninguém tocaria no que era seu, o pátio de um cortiço transformou-se em um cenário de horror absoluto. Por causa de um simples varal de roupas e uma ofensa gritada ao vento, 14 vidas foram ceifadas em uma madrugada de fúria cega que a polícia da época mal conseguiu documentar. Você está prestes a conhecer a história de como a convivência forçada e o orgulho imigrante deram origem a um dos massacres urbanos mais cruéis da capital paulista. Mas antes de continuar, se inscreva e comente se você gostaria de mais histórias como esta. A Rua da Muca, naquele trecho sujo e apinhado, não era feita de tijolos, mas de tensão prensada. A cidade tossia fumaça e vapor das fábricas, e o Brás respirava esse ar pesado, um cheiro agridoce de carvão, suor e sabão barato. O cortiço em questão, uma estrutura labiríntica de 2 andares com paredes que choravam umidade, abrigava mais de 50 almas espremidas em cubículos de madeira e gesso. Era um campo de batalha silencioso, onde a única trégua era o breve sono induzido pelo cansaço do trabalho. Nesse caldeirão fervente de miséria compartilhada e ambição recém-chegada, o clã dos Calabreses havia fincado bandeira. Não pela força bruta, inicialmente, mas pela disciplina e pela ameaça implícita. Eram 6 irmãos, todos homens feitos, exceto a caçula, Carmela, a única mulher que vivia sob a proteção espartana deles. Giovanni, o mais velho, tinha olhos de gelo e controlava o açougue da esquina. Luigi e Domênico trabalhavam no matadouro, carregando consigo não apenas o cheiro metálico do sangue, mas também a familiaridade com as ferramentas que o derramavam. Os outros 3, Marco, Stefano e Paolo, eram seus satélites, prontos para agir ao menor sinal de desrespeito. Eles não precisavam gritar para impor ordem. Seu silêncio era a lei. Quando um calabrese cruzava o pátio, os outros inquilinos, em sua maioria imigrantes espanhóis, portugueses e alguns nordestinos recém-chegados, abaixavam a cabeça. O espaço deles, o canto da varanda onde penduravam os salames e secavam as roupas, era intocável. Era a única ilha de soberania italiana em um mar de disputa. Do outro lado do pátio, como um espelho de orgulho igualmente inflamável, morava a família Guerreiro. Eram espanhóis, galegos que chegaram à capital com pouco, mas com a convicção de que não se curvariam a ninguém. Eram 14 pessoas sob o mesmo teto, liderados por Dom Ramon, um homem de ombros largos e poucas palavras, e seu filho mais velho, Antônio. Antônio era o pavio curto da família, um jovem que via a arrogância dos calabreses como um desafio pessoal, uma mancha em sua honra que precisava ser limpa com atrito. O problema não era novo, era crônico. O varal coletivo, uma série de cordas grossas que atravessavam o pátio de ponta a ponta, era o epicentro da Guerra Fria do cortiço. A regra não escrita era: quem lava primeiro usa a melhor corda. Mas os guerreiros sempre alegavam que os calabreses, especialmente Carmela, monopolizavam o sol do meio-dia, estendendo lençóis de propósito para bloquear o espaço dos vizinhos. Era a pressão atmosférica da miséria, onde a falta de luz solar era motivo suficiente para um banho de sangue. As escaramuças eram diárias, um lençol que caía misteriosamente na lama, uma camisa branca que voltava manchada de fuligem, o barulho proposital de baldes arrastados, pequenas vinganças que se acumulavam como detritos fedorentos sob a superfície polida da convivência forçada. O incidente que selou o destino das 2 famílias, a faísca que acendeu a pólvora, ocorreu em uma terça-feira cinzenta, no final da tarde, quando o vapor subia dos tachos de feijão e a luz do sol abandonava o pátio. Carmela, a irmã mais nova dos calabreses, havia terminado de estender a roupa dos irmãos. Eram camisas de linho grosso e calças de trabalho, todas impecavelmente limpas. Ela se demorou um pouco mais que o necessário, talvez por capricho, talvez por provocação, ajustando um último fio. Foi nesse momento que Maria, a esposa de Antônio Guerreiro, chegou ao pátio com sua cesta pesada de roupas molhadas. Maria era uma mulher cansada,
com o rosto marcado pela exaustão e pela irritação constante. Ela viu a corda mais próxima, já ocupada por um conjunto de toalhas dos calabreses, e notou que as toalhas estavam estendidas de forma a ocupar o dobro do espaço necessário. "Desculpe-o, senhora", Maria disse, a voz rouca pelo cansaço, mas com um traço de desafio. "Poderia dar espaço? Meu filho precisa dessas roupas limpas para amanhã." Carmela, que herdara a frieza dos irmãos, apenas virou a cabeça lentamente. Seu olhar era vazio, mas carregado de desprezo. "O varal é livre", respondeu Carmela em um português carregado de sotaque calabrês. "Mas o espaço é para quem tem a decência de lavar antes. Se demorou, tem que esperar." Maria sentiu o sangue subir à cabeça. Não era apenas a espera. Era a insinuação de que ela, ou sua família, era menos decente, menos limpa, menos merecedora do sol. "Decência?" Maria riu, um som áspero que ecoou nas paredes úmidas. Ela apontou para as toalhas. "Vocês usam o varal como se fosse bandeira. Essa decência é a mesma que seu irmão Giovanni usa para vender carne podre no açougue, não é?" A ofensa atingiu o ponto nevrálgico. O negócio da família e, por extensão, a honra. Carmela apertou os punhos, mas não gritou. Ela sabia que gritar era para os fracos. A resposta viria mais tarde e seria silenciosa. Seu marido deveria cuidar da sua língua espanhola. Carmela sibilou, a voz baixa, mas afiada como um bisturi. "Ou meus irmãos vão fazer ele engolir os dentes." Maria, porém, estava além do medo. A frustração de meses de submissão e o cheiro de sabão rançoso deram-lhe uma coragem imprudente. Ela deu um passo à frente, pegou a ponta de uma das toalhas limpas de Carmela e a puxou com força, fazendo-a cair na poça de água suja que se formava perto do tanque comunitário. "Pois então que venham!" gritou Maria, o rosto contorcido. "Pelo menos se eles fizerem isso, terão coragem de encarar a gente de frente e não roubar espaço como ratos." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os vizinhos que espiavam das janelas prenderam a respiração. A toalha branca, agora enlameada, jazia na poça como um sudário. Carmela não se moveu para pegá-la. Ela apenas olhou para o tecido manchado, depois para Maria, e então se virou e caminhou lentamente em direção ao cubículo dos irmãos. A cena foi testemunhada por Antônio Guerreiro, que voltava do trabalho e estava parado à sombra da porta. Ele viu a atitude de sua esposa. Imprudente, sim, mas corajosa, e sentiu um misto de pavor e aprovação. Ele sabia que o incidente havia escalado para algo irrecuperável. Não era mais sobre varais, era sobre quem dominaria o pátio e, por extensão, quem teria o direito de existir ali com dignidade. Antônio apressou-se em acalmar Maria, puxando-a para dentro de seu quarto, sabendo que o relógio havia começado a correr. Ele podia sentir o peso da vingança dos calabreses se materializando, pesado e frio, vindo do outro lado do pátio. Do lado dos calabreses, a ofensa à toalha, o símbolo da pureza e do trabalho de sua irmã, foi interpretada como um ataque direto ao coração do clã. Giovanni, o líder, estava sentado à mesa, limpando a graxa das mãos, quando Carmela entrou. Ela não precisou dizer uma palavra. Ele viu a mancha invisível da humilhação em seu rosto e a ausência da toalha. Luigi, o mais impulsivo, levantou-se de imediato. "O que aconteceu? Quem foi o porco?" Carmela apenas apontou na direção do quarto dos guerreiros. Giovanni não se moveu. Ele apenas pegou o cachimbo e o acendeu, observando a fumaça subir. Ele não precisava de detalhes. A queda da toalha era a declaração de guerra que ele estava esperando. Por meses, os guerreiros haviam desafiado sua autoridade com pequenos gestos. Agora, haviam cruzado a linha do onore. "Eles precisam aprender", disse Giovanni, a voz baixa, quase um murmúrio, "que neste lugar só existe um rei." Domênico, o mais calculista, estava na cozinha afiando uma faca de açougueiro, uma lâmina longa e curva que refletia a luz fraca. O som do metal raspando na pedra de amolar era o único som na sala, um som que anunciava a preparação para o abate. "Quantos são?" perguntou Domênico sem tirar os olhos da lâmina. 14, respondeu Marco, que havia espionado a família rival.
incluindo as crianças, mas só os homens contam. Giovanni pegou um revólver velho, um Taurus enferrujado que guardava debaixo do colchão. Ele o inspecionou, verificando a munição escassa, mas suficiente. O plano não era um tiroteio, era um extermínio cirúrgico. Não vamos fazer barulho, instruiu Giovanni. Vamos esperar a noite profunda. Quando o sono for mais pesado e o Brás estiver calado, pagaremos a conta. A espera foi a pior tortura. As horas se arrastaram, tensas e silenciosas. O jantar dos calabreses foi consumido em absoluto silêncio. Apenas o ranger dos garfos e o som da respiração pesada. Eles vestiram roupas escuras e sapatos de sola macia. Enquanto isso, no quarto dos guerreiros, a ansiedade era palpável. Antônio tentava convencer sua família de que a ameaça era apenas bravata, mas ele mesmo não acreditava. Dom Ramon, o patriarca, sabia que a ofensa à honra dos calabreses era um cheque assinado com sangue. Eles virão, disse Dom Ramon, olhando para as sombras que dançavam na parede. Eles não perdoam, é o jeito deles. E o que faremos, pai? Perguntou Antônio, segurando sua espingarda de caça, uma relíquia antiga que mal funcionava. Ficaremos juntos. Se formos morrer, que seja aqui, no nosso espaço, respondeu Dom Ramon. A única arma que tinham era a união. Mas ele sabia que a união era frágil contra a brutalidade organizada. A noite caiu sobre o Brás, trazendo consigo um frio cortante e o som distante do apito da Maria Fumaça. Às 2 da manhã, a cidade dormia. O cortiço estava envolto em escuridão e silêncio, apenas pontuado pelo gotejar lento da água e o ronco ocasional de algum vizinho alheio ao drama iminente. Foi o momento escolhido por Giovanni. Os 6 irmãos saíram de seu cubículo. Não havia pressa, apenas uma determinação fria e metódica. O objetivo inicial era garantir que ninguém pudesse fugir ou pedir ajuda. O cortiço tinha 2 saídas. A principal, para a Rua da Muca, e uma saída de serviço, que dava para um beco lateral. Luigi e Domênico, os açougueiros, foram encarregados de trancar as portas. Eles usaram correntes grossas e cadeados pesados que haviam sido roubados de um depósito. O som do metal rangendo foi abafado pelo ruído do vento na telha. O cortiço transformou-se em uma armadilha de tijolos. Os 4 restantes, Giovanni, Marco, Stefano e Paolo, se dirigiram à porta dos guerreiros. A tensão crescente era agora uma faca pressionada contra a garganta da noite. Giovanni parou em frente à porta de madeira batida. Ele podia ouvir a respiração tensa do outro lado. Ele não bateu. Ele usou a coronha do revólver para arrombar o trinco com um único e seco golpe. O som do arrombamento ecoou como um disparo na quietude da madrugada, acordando brevemente alguns vizinhos, que imediatamente se encolheram em suas camas, decidindo que o que quer que estivesse acontecendo não era de sua conta. O medo era uma proteção mais eficaz do que qualquer barricada. Os calabreses entraram no quarto dos guerreiros. A luz fraca de uma lamparina revelava a família encolhida. Dom Ramon e Antônio na frente, tentando proteger as mulheres e as crianças que se amontoavam na cama de casal e nos colchões espalhados pelo chão. 14 rostos pálidos encaravam os 6 vultos escuros. Boa noite, guerreiros, disse Giovanni, a voz sem emoção. Antônio levantou a espingarda velha, as mãos tremendo. Saia daqui, Giovanni, vá embora. Isso não vale a pena, implorou Antônio, a voz embargada. Vale o meu honore, corrigiu Giovanni. Ele levantou o revólver. Sua mulher sujou a honra de minha irmã e a reputação de minha família. E você permitiu. O ponto de ruptura veio em seguida. Não houve negociação, apenas a execução de uma sentença. Antônio tentou atirar, mas a espingarda falhou. O clique seco foi o último som de resistência que a família Guerreiro conseguiu produzir. Giovanni não hesitou. Ele disparou o revólver uma única vez, mirando em Dom Ramon. O som do tiro, abafado pela roupa de cama e pelas paredes grossas, foi o sinal para os outros irmãos. Luigi e Domenico, carregando suas facas longas, e Marco e Stefano, com porretes e pistolas curtas, avançaram. O que se seguiu não foi uma briga, mas uma carnificina metódica, conduzida na penumbra do quarto. Os gritos foram imediatamente sufocados.
A regra de ouro da violência implícita dominou a cena. Havia o som abafado de corpos caindo, o ranger de ossos atingidos e o cheiro de pólvora e de ferro que se espalhava rapidamente. Giovanni, com a precisão de um caçador, garantiu que os homens fossem os primeiros. Antônio foi subjugado por 3 irmãos, que usaram a força bruta e as lâminas para silenciá-lo rapidamente. A cena era iluminada apenas pela lamparina oscilante que lançava sombras distorcidas, transformando os agressores em espectros gigantes. O medo era tão denso que sufocava o oxigênio do quarto. As mulheres e as crianças estavam imóveis, paralisadas pelo terror. O clã dos Calabreses havia vindo para limpar a linhagem, para que não restasse ninguém que pudesse carregar a memória da ofensa e futuramente buscar a vingança. O massacre durou menos de 10 minutos. Quando os 6 irmãos saíram do quarto, o silêncio do Brás havia retornado, mas agora era um silêncio diferente, pesado, carregado de culpa e morte. As consequências foram imediatas e frias. Giovanni fechou a porta do cubículo dos guerreiros. Ele não usou o trinco. Ele usou um pedaço de madeira para travar a porta por fora. Ele olhou para os irmãos, cujas roupas estavam manchadas pela escuridão da noite e pelo trabalho sujo. "Está feito", disse ele. "A toalha está limpa." Os calabreses voltaram para seu quarto e lavaram as mãos no balde. Eles limparam as facas e as guardaram. Deitaram-se em suas camas como se tivessem acabado de voltar de um turno exaustivo na fábrica. No pátio, a toalha de Carmela ainda estava no chão, enlameada. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre o Brás, e o cheiro de café e pão fresco tentou disfarçar o cheiro de ferro que pairava no ar. Os vizinhos acordaram, mas a porta dos guerreiros estava fechada, e um silêncio incomum emanava daquele lado do cortiço. Ninguém ousou perguntar. O medo era um idioma universal naquela São Paulo de 1928, e ele falava alto. O incidente seria descoberto apenas no final da tarde, quando a ausência dos 14 guerreiros no trabalho e na escola se tornasse inegável. A polícia, quando finalmente arrombou a porta, encontraria um cenário que desafiava a compreensão da barbárie urbana, provando que, no Brás, a disputa por um varal de roupas poderia custar mais vidas do que qualquer guerra de gangues. O clã dos Calabreses havia garantido seu espaço, mas o preço havia sido o próprio tecido da decência humana. A investigação inicial seria caótica e superficial. Os vizinhos, coagidos pelo silêncio e pelo terror imposto pelos Calabreses, fingiriam não ter ouvido nada. O silêncio cobriria o crime como um lençol imundo, e os Calabreses continuariam a viver no cortiço, agora como os senhores incontestáveis do pátio, guardando o segredo daquela noite silenciosa. Mas o silêncio nunca dura para sempre. A história do massacre do Brás estava apenas começando a ser escrita nos arquivos frios da polícia e na memória aterrorizada da vizinhança. O destino ainda reservava o troco para o clã que trocou a honra pela chacina. O sol nasceu sobre o Brás, e o cheiro de café e pão fresco tentou disfarçar o cheiro de ferro que pairava no ar. Os vizinhos acordaram, mas a porta dos guerreiros estava fechada, e um silêncio incomum emanava daquele lado do cortiço. Ninguém ousou perguntar. O medo era um idioma universal naquela São Paulo de 1928, e ele falava alto. O incidente seria descoberto apenas no final da tarde, quando a ausência dos 14 guerreiros no trabalho e na escola se tornasse inegável. A polícia, quando finalmente arrombou a porta, encontraria um cenário que desafiava a compreensão da barbárie urbana, provando que, no Brás, a disputa por um varal de roupas poderia custar mais vidas do que qualquer guerra de gangues. O clã dos Calabreses havia garantido seu espaço, mas o preço havia sido o próprio tecido da decência humana. A investigação inicial seria caótica e superficial. Os vizinhos, coagidos pelo silêncio e pelo terror imposto pelos Calabreses, fingiriam não ter ouvido nada. O silêncio cobriria o crime como um lençol imundo, e os Calabreses continuariam a viver no cortiço, agora como os senhores incontestáveis do pátio, guardando o segredo daquela noite silenciosa. Mas o silêncio nunca dura para sempre. A história do massacre do Brás estava apenas começando a ser escrita nos arquivos frios da polícia e na memória aterrorizada da vizinhança. O destino ainda reservava o troco para o clã
que trocou a honra pela chacina. O rompimento daquela paz forçada aconteceu por volta das 5 da tarde, quando a luz alaranjada do crepúsculo industrial cobria os telhados de zinco do Brás. O primeiro a notar a gravidade do sumiço não foi um vizinho, mas seu Elias, o proprietário do cortiço, um homem gordo e impaciente que vivia da exploração dos aluguéis atrasados. Ele havia recebido um bilhete da escola informando que as crianças Guerreiro haviam faltado, o que era incomum. E pior para Elias, o operário Dom Ramon não havia aparecido na fábrica. Inadimplência e desleixo eram sinônimos de despejo iminente. Elias, bufando, atravessou o pátio imundo, desviando de poças de água suja e observando os varais agora vazios. A porta do cubículo dos guerreiros estava travada por fora, de uma maneira estranha e improvisada, com um pedaço de compensado. Ele bateu com a bengala, exigindo que abrissem. A única resposta foi o eco oco da batida e um silêncio que, de repente, pareceu profundo demais para ser apenas desinteresse. Os calabreses, sentados na porta de seu próprio cubículo, observavam a cena em silêncio absoluto. Eles pareciam esculpidos em pedra, com a paciência fria de quem sabe que o palco está montado e o público involuntariamente se reúne. Giovanni fumava um cigarro de palha, a fumaça subindo lentamente para o ar pesado. Sua calma era a arma mais potente que ele possuía. Seu Elias, irritado com a falta de resposta e temendo a perda de 14 pagantes, finalmente chamou a ronda. A polícia de 1928 era uma força mais acostumada a dispersar greves e a extorquir pequenos comerciantes do que a desvendar crimes domésticos complexos. Chegaram 2 patrulheiros em uma viatura barulhenta, com o típico ar de superioridade de quem entra em um antro de miséria. O sargento Peixoto, um homem corpulento com um bigode desalinhado, usou o coturno para arrombar a porta. O som do arrombamento ecoou pelo pátio, fazendo com que as poucas crianças que brincavam ali parassem de se mover. O que atingiu Peixoto primeiro não foi a visão, mas a onda de ar viciado que escapou do quarto, um coquetel sufocante de ferro, pólvora velha, excrementos e o cheiro doce e nauseante que só a morte em ambientes fechados pode produzir. O sargento cambaleou para trás, a mão cobrindo a boca. "Puta que pariu!" Ele sibilou, o rosto verde. A visão dentro do cubículo era o atestado de que a brutalidade humana não precisava de grandes palcos. Era um espaço minúsculo, superlotado, onde a vida dos 14 guerreiros havia sido apagada com uma eficiência metódica. O chão, as paredes, tudo estava coberto pela escuridão que a lamparina havia iluminado na noite anterior. O que havia ali era o resultado final de uma pressão social insustentável, a arquitetura da miséria transformada em câmara de extermínio. O patrulheiro que o acompanhava, um jovem inexperiente, não conseguiu manter a compostura e vomitou no pátio, ao lado do varal, onde toda a disputa havia começado. O pânico se instalou. Peixoto, recuperando-se, tentou impor ordem, gritando para que os vizinhos se afastassem. Ele sabia que estava diante de algo que excedia o escopo de um simples acerto de contas de rua. Aquilo era um extermínio, uma limpeza de linhagem. E o número de vítimas era assustador. O clã dos calabreses permaneceu imóvel. Giovanni, Luigi e os outros observavam a agitação policial com a serenidade de quem assiste a uma peça mal encenada. Eles eram o centro gravitacional do terror, e todos no pátio sabiam disso, mesmo que a polícia não soubesse distinguir um assassino de uma testemunha aterrorizada. A investigação inicial foi exatamente o que Giovanni havia previsto, um espetáculo de ineficiência. A ronda isolou a cena, mas o pátio já havia sido pisoteado, e a água usada pelos calabreses para lavar as mãos já havia sido jogada na valeta. Não havia perícia técnica especializada. Havia apenas o sargento Peixoto tentando entrevistar pessoas que haviam perdido a voz. Quem viu? Quem ouviu alguma coisa na noite passada? Peixoto berrava, o rosto vermelho. O silêncio era a única resposta. Era um silêncio denso e ativo, não a ausência de som, mas a presença sufocante do medo. A vizinhança do cortiço, portugueses, italianos, espanhóis, nordestinos, todos haviam chegado a um acordo não verbal. A sobrevivência dependia da mudez. Testemunhar era assinar a própria sentença de morte, pois o assassino ainda estava ali, fumando seu cigarro a poucos metros.
Uma senhora idosa, Dona Rosa, espanhola, que morava no cubículo vizinho ao dos guerreiros, foi a primeira a ser pressionada. Ela tremia tanto que sua xícara de café caiu no chão. Eu dormi fundo, sargento. O barulho do trem, a fábrica. A gente acostuma a não ouvir nada aqui. Ela murmurou, desviando o olhar para o chão. Peixoto tentou então interrogar Carmela, a irmã dos calabreses. Carmela, a razão original de todo o incidente, estava sentada em um banco de madeira com um lenço apertado sobre o nariz. Ela fingia uma indignação moral. Ah, sargento, é uma tragédia horrível. Eles eram briguentos, sabe? Aqueles guerreiros, sempre arrumando confusão. Mas quem faria uma coisa dessas? Só um demônio, ela disse, a voz cheia de falsa comoção. Giovanni de longe deu uma tragada profunda. Sua irmã era uma atriz talentosa. A polícia não tinha como desmantelar essa parede de omertá. Eles viam o Brás como um amontoado de estrangeiros briguentos, onde a vida era barata e os conflitos internos se resolviam na faca. A hipótese mais fácil era a de que um grupo rival de espanhóis havia entrado na madrugada para um acerto de contas e, por algum milagre, fugido sem ser visto. A ideia de que o massacre havia sido cometido por seus próprios vizinhos, por um varal de roupas, era muito absurda para a mente pragmática de Peixoto. O caso do massacre do Brás ficou nas mãos da Delegacia de Ordem Pública. A notícia se espalhou como uma doença pelo centro de São Paulo. 14 mortes em um único cubículo era um número que não podia ser ignorado, mesmo na capital industrial acostumada à violência. Os jornais, sedentos por sensacionalismo, começaram a cunhar o termo "a tragédia do varal", misturando o horror e fofoca social. Foi nesse cenário de caos administrativo e terror silencioso que o inspetor Lauro Dantas foi chamado. Dantas não era um homem da ronda. Ele era um investigador de alma fria, um cínico que havia crescido nos becos de Santos e aprendido a ler a cidade pelo cheiro de seus esgotos e pelo tom de voz de seus mentirosos. Ele tinha 30 e poucos anos. Usava um terno de linho amassado e um chapéu fedora que escondia seus olhos sempre cansados. Quando chegou ao cortiço no Brás, na manhã seguinte ao descobrimento, o sol já estava alto e a cena estava contaminada por curiosos e pelo cheiro de desinfetante barato que os policiais haviam jogado para mascarar o odor da morte. Dantas não olhou para o cubículo dos guerreiros imediatamente. Ele olhou para o pátio. Ele observou a arquitetura do lugar, a proximidade claustrofóbica, o compartilhamento forçado de água e varais, a falta de privacidade. Ele via o cortiço não como um conjunto de moradias, mas como uma panela de pressão social, onde as tensões se acumulavam até a explosão. Ele notou a toalha de Carmela, agora lavada e pendurada em um dos varais comunais, limpa. Uma toalha limpa sobre a cena de um crime imundo. O simbolismo era gritante. O sargento Peixoto tentou dar um relatório rápido, cheio de termos como gangue rival e briga de estrangeiros. Dantas o interrompeu com um gesto lento. Onde estão os vizinhos, sargento? Estão trabalhando ou trancados em seus quartos. Não falam nada. Parecem mudos. Não estão mudos, sargento. Estão com medo, corrigiu Dantas, a voz baixa e rouca. Ele caminhou lentamente pelo pátio, como um fantasma, observando cada porta, cada fresta. Ele sentia os olhos sobre ele, o peso dos olhares escondidos. Ele parou em frente ao cubículo dos calabreses. A porta deles estava aberta. Lá dentro, Giovanni e Luigi estavam sentados à mesa, tomando café e lendo o jornal. Eles pareciam a imagem da decência operária, à exceção de uma vizinhança caída. Dantas entrou no cubículo. O espaço era apertado, mas estranhamente arrumado. Não havia vestígios de desespero ou de pressa ali. Giovanni levantou a cabeça. Ele tinha um olhar direto, frio, que não se esquivava. Bom dia, inspetor. Que tragédia, não é? Disse Giovanni, com um sotaque italiano quase imperceptível. Dantas encostou-se à porta, observando as mãos grossas e fortes de Giovanni. Mãos de quem trabalha com metal ou talvez com lâminas. Uma tragédia incomum, Sr. Giovanni, disse Dantas. 14 pessoas mortas em um espaço tão pequeno. O que o senhor ouviu na noite do incidente? Giovanni sorriu,
um movimento rápido e superficial que não chegava aos olhos. O que se ouve no Brás, inspetor? Trem, máquina, gritaria, mas nada fora do normal. Estávamos dormindo. Éramos vizinhos dos guerreiros, mas não éramos amigos. Eram gente difícil, Dom Ramon. Arrogantes. Arrogantes a ponto de merecerem o que aconteceu? Não sou Deus para julgar, mas eles eram muito briguentos por causa do varal, respondeu Giovanni, apontando discretamente para o pátio com o queixo. A menção casual ao varal era a chave, e Dantas a pegou. Ele viu a calma calculada. Aquele homem não estava assustado, ele estava no controle. Dantas deixou o cubículo dos calabreses sem pressionar. Ele sabia que a confissão não viria com perguntas diretas. O destino de Giovanni estava gravado em seu onore e na sua postura inabalável. Nos dias que se seguiram, a investigação de Dantas se concentrou não em evidências físicas, que eram escassas e mal coletadas, mas na atmosfera do cortiço. Ele não buscava impressões digitais, buscava o medo. Dantas passou horas no pátio, fumando e observando. Ele notou que os outros vizinhos evitavam o lado do pátio onde os calabreses moravam. Os calabreses, por sua vez, haviam assumido o domínio silencioso do espaço comum. Eles lavavam suas roupas no varal central, cozinhavam em seus fogões portáteis e observavam o movimento com uma vigilância fria. O inspetor tentou isolar testemunhas. Ele levou Dona Rosa para a delegacia, longe da influência opressora dos irmãos. Dona Rosa, a senhora estava a menos de 1 metro da parede. 14 pessoas, gritos, tiros. A senhora tem que ter ouvido algo. Insistiu Dantas, oferecendo-lhe um copo d'água. Dona Rosa, na luz crua da delegacia, parecia ainda mais frágil. Ela olhou para Dantas com olhos de quem viu o inferno. Inspetor, o medo tem um som. É um som que engole todos os outros. Naquela noite, o medo era a única coisa que eu ouvia. E o silêncio que veio depois... esse silêncio era ainda pior. Não posso dizer mais nada. Eles estão lá. Eles veem tudo. Dantas entendeu. A ameaça não precisava ser explícita. A simples presença do clã era suficiente para garantir a mudez. O massacre do Brás havia sido uma demonstração de força, um aviso sangrento para toda a vizinhança sobre as consequências de desafiar o honore dos calabreses. Sem testemunhas dispostas a falar e sem evidências concretas que ligassem o clã às vítimas, as armas haviam sido limpas e escondidas. O caso começou a esfriar nos arquivos policiais, como era comum nos crimes da periferia. No entanto, Dantas era um homem que não aceitava que a justiça fosse enterrada sob a inércia da burocracia ou o terror imposto por 6 irmãos rudes. Ele sabia que o motivo, a toalha, o varal, a honra insultada, era pequeno, mas a execução era grandiosa. Aquilo exigia uma frieza e uma coordenação que fugiam ao crime passional. Ele começou a traçar o perfil dos irmãos. Giovanni, o líder, o estrategista, o mestre do silêncio, Luigi e Domênico, os braços fortes, os açougueiros do grupo, e os mais jovens, Marco e Stefano, os executores obedientes. Eles eram um organismo único, unidos por um código tribal importado da Calábria, onde a mancha na honra só podia ser lavada com sangue. Dantas sabia que, para quebrar o silêncio, ele não precisava de uma confissão ou de uma testemunha. Ele precisava de uma rachadura na unidade do clã, uma falha na sua estrutura de ferro. Ele começou a visitar o Brás diariamente, não como um policial em busca de evidências, mas como uma sombra. Ele parava no café da esquina, lendo o jornal, observando a rotina dos calabreses. Ele queria que eles sentissem o peso de um olhar constante, que o terror que eles haviam imposto começasse a se voltar contra eles. A tática era simples: a pressão psicológica. 6 homens haviam cometido uma chacina e dormido na mesma cama. A culpa era um fardo que, mais cedo ou mais tarde, teria que ser compartilhado. Dantas apostava no peso do segredo. Uma tarde, ele viu Carmela lavando a toalha no balde, a mesma toalha que havia sido jogada ao chão. Ela olhou para Dantas, que estava a uma distância considerável, e sua mão parou de esfregar. Por um breve segundo, o pânico cruzou seu rosto. Ela não estava apenas lavando um tecido.
Ela estava tentando lavar a memória, e Dantas era a lembrança ambulante de que a mancha nunca sairia. O inspetor sorriu, um sorriso pequeno e amargo. Ele sabia que o clã havia vencido a primeira batalha pelo pátio, mas a guerra pelo silêncio estava longe de terminar. A tensão psicológica estava apenas começando a apertar a garganta dos calabreses. Ele os deixaria cozinhar em sua própria paranoia. A única chance de Dantas era encontrar o irmão mais fraco, aquele cujo sono ainda era perturbado pelo som do clique seco da espingarda falha de Dom Ramon, o som que havia selado o destino de 14 vidas. No meio da noite, a sombra de Dantas pairava sobre o Brás. Ele sabia que o cubículo dos guerreiros, agora lacrado pela polícia, não era o único lugar mal assombrado. O verdadeiro fantasma morava no cubículo ao lado, a culpa, esperando o momento certo para estourar o silêncio. Dantas pegou seu carro emprestado e dirigiu lentamente para fora do Brás. Ele tinha um palpite. Ele precisava rastrear a origem das armas. Pistolas velhas e facas de açougueiro. Onde um açougueiro conseguiria pistolas em São Paulo? E quem estaria disposto a falar sobre elas? A resposta, ele suspeitava, estaria nos subúrbios esquecidos, onde o crime era um negócio de família e a lealdade custava mais do que a vida. A caçada estava prestes a começar, e Dantas sabia que estava caçando lobos em seu próprio covil. Ele tinha que ser mais silencioso e mais paciente do que eles. O Brás, em 1928, estava pronto para esquecer a tragédia do varal. Mas Dantas não permitiria. Ele faria daquele silêncio uma arma. O carro emprestado de Dantas, um Ford T enferrujado que parecia tossir a cada marcha, rompeu o tecido da noite paulistana, deixando para trás a sufocante agitação do Brás e mergulhando nos subúrbios esquecidos. A cidade de 1928, um monstro em crescimento, vomitava seus detritos e seus segredos nas áreas periféricas, onde as ruas de paralelepípedos davam lugar à lama e ao cheiro acre de graxa e carvão. Era ali, na divisa sombria entre o progresso e o abandono, que o comércio de sombra prosperava. Dantas buscava um elo frio, um rastro de metal que o levasse à origem das pistolas velhas, os instrumentos do destino que haviam silenciado o cortiço. 6 homens, por mais unidos que fossem pelo sangue, precisavam de ferramentas. E ferramentas deixavam pegadas. Ele sabia que Luigi e Domênico, os braços fortes do clã, eram açougueiros por ofício. As facas, ele supôs, eram suas extensões, afiadas com anos de prática em desossar. Mas as armas de fogo exigiam um fornecedor, um intermediário que traficava na zona cinzenta entre o legal e o letal. Dantas parou perto da estação Roosevelt, onde os trilhos formavam veias escuras cortando a paisagem. O local era conhecido pelos sucateiros e ferreiros, que operavam fora do alcance da fiscalização, homens que consertavam tudo, de locomotivas a reputações manchadas, e que sabiam onde encontrar o que não deveria ser encontrado. Ele desceu do carro. O frio da noite era um bisturi, e o silêncio aqui era diferente do silêncio do Brás. Não era um silêncio de terror coagido, mas um silêncio de indiferença. Ele estava procurando por Humberto, um sucateiro de poucas palavras e muitos contatos, que operava em um galpão improvisado feito de chapas de zinco amassadas. Dantas havia cruzado com Humberto em investigações menores. O homem tinha o dom de ver sem olhar e ouvir sem escutar. O inspetor acendeu um cigarro, permitindo que a fumaça se misturasse ao cheiro de óleo queimado. Ele esperou, paciente. Em investigações como essa, apressar-se era assinar o próprio atestado de óbito. 10 minutos depois, a luz amarelada de um lampião acendeu no interior do galpão, revelando a silhueta curvada de Humberto mexendo em peças de motor. Dantas caminhou até a entrada, suas botas esmagando cacos de vidro sob a terra batida. Humberto, é uma noite fria para se trabalhar. O sucateiro não se virou, mas a ferramenta em sua mão parou. O silêncio voltou, mais denso. Inspetor Dantas, achei que o Brás tivesse engolido o senhor. O Brás tem indigestão, Humberto. E eu sou um remédio amargo. Dantas deu uma tragada no cigarro. Quero saber sobre metal, não sucata. Metal que mata. Humberto finalmente se virou, seu rosto marcado pela fumaça e pela desconfiança. Eu não lido com armas, inspetor. Eu conserto. Eu não destruo.
Não estou falando de você vender, Humberto. Estou falando de você ver. 6 irmãos. Os calabreses. Eles precisavam de algo que fizesse um estrago grande, mas que não pudesse ser rastreado até a Praça da Sé. Pistolas velhas. Talvez uma espingarda de cano cerrado, algo rústico. Você viu quem forneceu? Humberto pigarreou, limpando as mãos engorduradas em um pano rasgado. Seus olhos esquivaram-se para a escuridão fora do galpão. O medo não era um grito, era um tremor sutil na forma como ele segurava o pano. O clã dos calabreses não era conhecido por perdoar. O senhor está me pedindo para assinar um contrato de morte, inspetor, sussurrou Humberto. Dantas encostou-se a uma pilha de pneus velhos cruzando os braços. Estou pedindo para você me dizer quem vendeu as ferramentas para a tragédia do varal. 14 pessoas, Humberto. 14. E eles dormiram na porta ao lado. Eles são um buraco negro na vizinhança. Se você não me ajudar a fechá-lo, o buraco cresce. E quem sabe o que ele engole depois? Talvez um sucateiro que viu demais. A tática de Dantas não era ameaçar a vida de Humberto, mas sim a sua paz. Ele usava o peso do incidente do Brás como moeda de troca. O silêncio imposto pelos calabreses era uma força opressora, mas o silêncio da lei, quando voltado contra quem o quebrava, era ainda mais frio. Humberto cedeu, não pela lei, mas pelo pavor do que aqueles 6 irmãos eram capazes de fazer por um varal de roupas. Não foram pistolas sofisticadas, inspetor. Eram restos, disse Humberto, mantendo a voz baixa, como se as chapas de zinco pudessem ter ouvidos. Eles vieram em 2, os açougueiros, Luigi e Domênico. Vieram falar com um sujeito que opera mais para o lado do porto, um despachante que tem conexões com os estivadores e com o contrabando que entra nos navios. Nome, exigiu Dantas, atenção finalmente se convertendo em uma linha de investigação concreta. Zé Caxias, respondeu Humberto, o nome cuspido como se fosse veneno. Ele não vende só armas. Vende proteção, documentos falsos, tudo. Mas o que me chamou a atenção, inspetor, não foi o que eles compraram, mas como eles pediram. Dantas inclinou-se para a frente, a ponta de seu cigarro brilhando intensamente. Eles pediram o quê? Eles queriam metal que fizesse barulho, mas que não ligasse eles a nada. Eles disseram, e eu lembro bem disso, que precisavam de ferramentas que parecessem um acerto de contas de rua, sujo, mas que no fundo estivesse limpo de rastros. Eles estavam planejando isso, inspetor. Não foi briga de bar. Eles sabiam o que iam fazer. E o Caxias riu. Ele disse que tinha o lote certo. Velho, enferrujado, mas que ainda podia cantar. Dantas absorveu a informação. Premeditação. Isso transformava a tragédia de um crime passional de cortiço em uma execução planejada, um ato de terrorismo tribal. Isso reforçava a sua teoria de que Giovanni, o líder silencioso, era um estrategista frio. E as facas? Perguntou Dantas. Humberto balançou a cabeça, um sorriso amargo. As facas, inspetor. O clã não precisava comprar facas. Eles já tinham as melhores. Facas de açougueiro, lâminas largas, feitas para cortar carne. Eles só precisaram afiá-las. É o trabalho deles. É o que eles fazem. O pensamento era frio e nauseante. Os irmãos usaram as ferramentas de seu sustento para realizar o extermínio de 14 vizinhos. A rotina profissional convertida em ritual de morte. Dantas esmagou o cigarro no chão de terra. Onde encontra o Zé Caxias? Ele tem um barraco perto do Armazém 3 no porto. Mas cuidado, inspetor. O Caxias é um rato. Ele tem amigos. E ele não tem medo da lei tanto quanto tem medo dos calabreses. Se ele souber que o senhor veio por minha causa, o Brás vai parecer um piquenique de domingo. Dantas assentiu. A informação era a rachadura que ele precisava. O silêncio dos calabreses agora tinha um nome de contato na periferia. Obrigado, Humberto. Eu não estive aqui. E você não me viu. O inspetor voltou para o Ford T, sentindo o peso da nova pista. A caçada o levaria agora para o porto, o coração pulsante do contrabando e da ilegalidade em São Paulo. Se Zé Caxias falasse, Dantas teria a prova de que o massacre do Brás não foi o resultado de um varal e de um insulto impensado, mas sim o ponto final de um plano meticulosamente cruel.
A pressão psicológica sobre o clã continuaria no Brás, mas o cerco legal começava a se fechar em torno de seu fornecedor. No cortiço da rua Monsenhor de Andrade, no Brás, a vida tentava retomar sua cadência, mas o ritmo estava irremediavelmente quebrado. Os cubículos lacrados da família espanhola eram como dentes arrancados da boca do prédio. O cheiro de cal e desinfetante não conseguia mascarar totalmente o cheiro de metal e medo que havia penetrado nas paredes. Giovanni Calabrese, o líder, sentava-se à mesa na cozinha, tomando seu café preto. Ele não lia jornal. Ele lia as faces de seus irmãos. Desde a noite silenciosa, a unidade do clã havia sido testada, não por uma ameaça externa, mas pela corrosão interna do segredo compartilhado. Marco e Stefano, os mais jovens, eram os mais afetados. Eles tentavam manter a fachada de rudes imigrantes, mas seus olhos estavam constantemente em movimento, buscando sombras, esperando a chegada inevitável da polícia, ou pior, do fantasma de Dom Ramon. "Marco, você não comeu nada", disse Carmela, a irmã, com uma voz tensa. Marco empurrou o pão. "Não tenho fome, tenho trabalho." Luigi, o açougueiro, riu, uma risada seca e sem humor. "O trabalho é o que nos mantém vivos, Maragazzo. O trabalho e o silêncio." Giovanni não precisava falar. Sua presença era a lei. Ele tinha a frieza de quem havia pesado o custo e decidido que a honra valia 14 vidas. No entanto, Dantas havia plantado uma semente de dúvida. O inspetor não havia desaparecido. Ele continuava a aparecer no bairro, lendo o jornal no café, observando à distância. Não fazia perguntas, não ameaçava. Apenas olhava. "Aquele gambá", rosnou Domênico, o outro açougueiro, olhando pela janela. "Ele está lá de novo. Não faz nada, mas está lá. Ele está tentando nos quebrar." "Deixe-o olhar", respondeu Giovanni calmamente. "O olhar dele é fumaça. Não queima. Nós vencemos. O pátio é nosso. Ninguém vai mais sujar nossas roupas. O caso está esfriando. A polícia não tem testemunhas." Mas o que Giovanni não podia controlar era o peso da memória. Marco, o mais impulsivo e menos experiente dos executores, tinha sido o responsável por trancar a porta principal do cortiço, selando a armadilha. Ele tinha visto o terror nos olhos dos vizinhos antes que as lâminas e as balas fizessem seu trabalho. Naquela noite, Marco não conseguiu dormir. Ele se levantou e foi até o pátio. A escuridão era total, mas ele podia sentir a presença dos cubículos vazios. Ele parou exatamente onde o varal de roupas havia sido derrubado, o gatilho da tragédia. Ele ouviu um som, um clique seco. O som que ele não conseguia esquecer. O clique da espingarda velha de Dom Ramon falhando. Se a arma tivesse disparado, o destino da noite teria sido outro. Mas ela falhou, e a falha se tornou o sinal para o massacre. Marco sentiu um frio que não vinha da noite, mas de dentro. Ele tocou a parede do cubículo lacrado. A culpa, como Dantas havia previsto, era um parasita que se alimentava da unidade. Dantas chegou ao porto antes do amanhecer. O armazém 3 era um labirinto de sombras e pilhas de sacas de café e grãos. O cheiro de salitre, peixe e óleo era opressor. O Ford T foi deixado a quilômetros de distância. Ele seguiu a pé, usando a escuridão como cobertura. Zé Caxias não era um homem de escritórios, mas de barracos, improvisados nas docas, onde podia monitorar a entrada e saída de mercadorias, lícitas e ilícitas. Dantas encontrou o barraco de Caxias espremido entre 2 contêineres de madeira, iluminado fracamente por uma lamparina. Dentro, Caxias, um homem robusto com cicatrizes no rosto e olhos de quem não se surpreendia com nada, contava dinheiro. Dantas não bateu. Ele chutou a porta que voou para dentro com um estrondo. Caxias saltou, a mão instintivamente procurando algo sob a mesa. "Não vale a pena, Caxias", disse Dantas, entrando no barraco. O inspetor não puxou sua arma, mas a tensão em sua postura era mais ameaçadora que qualquer revólver. "Eu não vim por contrabando de café. Eu vim por 14 mortos no Brás." Caxias paralisou. O nome do Brás era um raio de choque no submundo. "Eu não sei do que o senhor está falando, inspetor. Eu sou um despachante honesto." "Honesto?", ironizou Dantas, chutando o dinheiro espalhado no chão.
Você forneceu as pistolas velhas e a espingarda para os calabreses. Luigi e Domênico, açougueiros. Eles vieram até você com um plano. Eu quero os detalhes da transação. Quanto, quando e, mais importante, o que eles disseram sobre o motivo. Caxias tentou manter a pose, mas o medo dos calabreses competia com o medo da prisão. Eu não me lembro de nada, inspetor. Muita gente compra de mim. Esses não são muita gente, Caxias. São 6 irmãos que limparam um cortiço inteiro por causa de uma toalha. O que você acha que eles fariam com um fornecedor que resolveu abrir a boca para a polícia? Dantas aproximou-se, sua voz baixa e mortal. Se você me ajudar, eu te protejo. Se você me atrapalhar, eu te prendo por cumplicidade no extermínio. E quando você estiver na cadeia, Caxias, eu garanto que os calabreses vão descobrir que você foi o primeiro a falar. A lei pode ser lenta, mas a vendetta deles é rápida. A ameaça implícita funcionou. Caxias desmoronou sobre a mesa. Eles queriam o lote mais sujo que eu tinha, confessou Caxias, a voz rouca. Coisa que veio da guerra, sem registro. Eles pagaram uma fortuna em ouro. Disseram que era para resolver um problema de vizinhança que estava ficando caro. Eles falaram em limpeza, inspetor, não em briga, limpeza. E eles não queriam ser incomodados de novo. Caxias pegou um pequeno caderno sujo de graxa e o jogou na mesa. Aqui está. A data, o valor e o tipo de armamento. Está tudo aí. Eles queriam que parecesse um tiro ao acaso, mas o senhor está certo. Estava tudo planejado. Eles são bichos, inspetor. Bichos frios. Dantas pegou o caderno, sentindo o cheiro de pólvora e traição. O registro era a prova material da premeditação. A rachadura na unidade do clã não viria de dentro, mas sim do elo mais fraco da sua cadeia de suprimentos. O massacre do Brás, a tragédia do Varal, era agora um caso de execução planejada. Dantas tinha a pista. Agora, ele só precisava de um jeito de usar essa prova sem que o medo do clã silenciasse o tribunal. E para isso, ele precisava pressionar o irmão mais fraco, aquele cujo sono estava sendo roubado pelo clique seco da espingarda falha. Marco. A caçada estava prestes a voltar para o Brás, mas desta vez, Dantas tinha munição real. O clã, em sua arrogância silenciosa, havia deixado um rastro de papel e metal, e Dantas estava pronto para transformá-lo em fogo. A noite silenciosa estava prestes a ser quebrada. O sol ainda não havia rompido a névoa salobra que pairava sobre o porto, mas o Armazém 3 já estava fervilhando de operários e a promessa de um dia quente. Dantas, no entanto, carregava o frio do destino em suas mãos. O caderno de Zé Caxias, gorduroso e manchado, era mais do que uma prova. Era a radiografia de um ódio metódico. A palavra limpeza martelava em sua mente. Não era um surto de raiva de vizinhos. Era um acerto de contas planejado, financiado e executado com a frieza de quem abate gado. Os calabreses, na sua arrogância de imigrantes que haviam conquistado um pedaço de terra a ferro e fogo, haviam subestimado a capacidade da lei de farejar um rastro de papel. Dantas retornou à delegacia, ignorando o olhar cansado do plantonista. Ele não precisava de mandados ou de força bruta agora. Ele precisava de silêncio e precisão cirúrgica. Aquele caderno era a chave para quebrar a muralha de medo que o clã havia erguido no Brás. Mas prender Luigi e Domênico significaria um banho de sangue nas vielas, e Dantas não estava disposto a transformar o bairro em um campo de batalha para satisfazer a vendetta italiana. O objetivo era a confissão, a implosão da unidade familiar. E para isso, ele precisava de Marco. Marco era o ponto de ruptura, o único que havia hesitado. O clique seco. Da espingarda falha, não era apenas um erro mecânico. Era a manifestação da sua alma, recusando-se a afundar completamente na escuridão. Dantas sabia que o medo de Marco não era da polícia, mas sim o medo do vazio que se instalara em seu peito. Um vazio que os irmãos tentavam preencher com silêncio e conhaque barato. Ao meio-dia, o Brás estava pesado e opressor. O cheiro de carvão, suor e óleo de máquina pairava no ar estagnado. Dantas estacionou o Ford T a 2 quadras do cortiço, optando por caminhar. A cada passo, a atmosfera se adensava.
As janelas estavam fechadas. Os olhos dos vizinhos eram frestas escuras nas venezianas. O medo tinha transformado a vida comunitária em uma vigilância sombria. Qualquer movimento estranho, qualquer carro da polícia era catalogado e reportado mentalmente aos calabreses, que pareciam ter se tornado os verdadeiros donos da ordem naquele pedaço de São Paulo. Dantas atravessou o portão de ferro enferrujado do cortiço. O pátio, onde antes fervilhava a vida ruidosa de dezenas de famílias, agora era um monumento ao silêncio. As poças d'água da última chuva refletiam o céu cinzento de inverno. O varal, o motivo de todo o incidente, estava vazio e esticado. Uma corda fúnebre que parecia ligar as duas extremidades do pátio, como um lembrete cruel da tragédia. Ele encontrou Luigi e Domênico sentados em caixotes na sombra, jogando cartas. Um barril de vinho tinto barato servia de mesa. Eles não estavam escondidos. Eles estavam em exibição, como cães de guarda entediados, afirmando seu domínio através da pura presença. Domênico, o mais velho, ergueu os olhos, sem surpresa, mas com uma irritação contida. O bigode grosso e a testa vincada denunciavam anos de trabalho pesado e pouca paciência. "Inspetor Dantas", disse Domênico, a voz áspera como lixa. "Voltou para ver se sobrou alguma toalha para lavar?" "Eu voltei para fechar o inventário, Domênico", respondeu Dantas, sua voz calma cortando a tensão. Ele vestia o uniforme limpo, o que o fazia parecer ainda mais fora de lugar naquele cenário de desolação e sujeira. "Preciso de um depoimento final sobre os bens que foram confiscados." "Rotina. Onde está Marco?" Luigi, que tinha os olhos mais frios, nem se moveu. "Marco está ocupado, trabalhando. Não tem nada para falar com o senhor." "Ele tem." Dantas rebateu, dando um passo em direção aos cubículos. "Ele estava lá. Ele viu. Ele é testemunha. E vocês sabem que ele tem um problema com o sono ultimamente, não é? O silêncio desta noite é muito barulhento para quem tem a consciência pesada." A insinuação atingiu Domênico como um tapa. Ele largou as cartas, o som seco ecoando no pátio. "Não insulte meu irmão, inspetor. Estamos de luto. Deixamos o senhor fazer seu trabalho, mas não mexa com a família." "A família já mexeu consigo mesma", Dantas disse, ignorando a ameaça e seguindo para a porta do cubículo de Marco. O medo era uma arma que funcionava nos dois sentidos. Ao invadir o espaço, Dantas estava forçando os irmãos a escolher entre manter a fachada de inocência ou partir para o confronto aberto ali mesmo, à luz do dia. O quarto de Marco era o mais limpo e o mais claustrofóbico de todos, um reflexo do seu estado mental. Ele estava sentado na beira da cama, limpando uma navalha de barbear com uma lentidão obsessiva. Ele não olhou para Dantas imediatamente, mas o movimento de seus ombros era rígido, como se estivesse esperando o machado cair. Dantas fechou a porta, criando uma intimidade forçada, e tirou o pequeno caderno de Zé Caxias do bolso interno do paletó. "Seus irmãos estão lá fora jogando cartas", Dantas começou sem rodeios. "Eles parecem tranquilos." "O que é interessante, Marco. Porque a tranquilidade geralmente vem da certeza de que o trabalho foi bem feito. Mas no seu caso não foi." Marco parou de limpar a navalha. O metal reluziu fracamente. "Eu não sei do que o senhor está falando", sussurrou Marco, a voz rouca. "Eu estou falando do clique seco antes, Marco. O som de uma arma que falhou." Dantas apoiou-se contra a parede. "Seu irmão Luigi é um açougueiro, não um atirador. Ele te deu uma arma velha, enferrujada. Ele te mandou para a escuridão esperando que você fizesse o necessário. Mas a arma falhou, Marco. E a sua alma agradeceu o erro." Marco levantou a cabeça. Havia olheiras profundas e o brilho febril de quem não dormia há dias. "Você não matou ninguém, Marco. Não por sua vontade. Você foi o único a ter uma chance de voltar atrás. E agora você está aqui, com a culpa de 14 pessoas nas costas, enquanto seus irmãos fingem que foi um acidente infeliz de vizinhança." Dantas jogou o caderno de Zé Caxias na cama, bem ao lado de Marco. O livro sujo parecia um objeto alienígena naquele quarto. "Isto é um registro, Marco. Um registro de transação. Seus irmãos não foram lá comprar uma arma para brigar. Eles foram comprar armamento de guerra, coisa suja,
com meses de antecedência. A palavra que eles usaram foi limpeza. Marco pegou o caderno hesitante, seus dedos roçando a capa oleosa. Ele reconheceu a caligrafia grosseira, o símbolo do porto. O peso da premeditação, que ele havia tentado ignorar, agora era palpável. Não foi uma briga, Marco. Foi um extermínio planejado. E agora, o que acontece quando a polícia prova que não foi uma briga, mas uma conspiração? A lei de São Paulo vai cair sobre a cabeça de todos vocês. Mas há uma diferença, Marco. Seus irmãos cometeram o ato com frieza. Eles dormem bem. Você não. Dantas deu um passo à frente, diminuindo a distância psicológica. Eu não preciso de você para prender seus irmãos, Marco. Este caderno é suficiente para provar a premeditação. Mas eu preciso de você para provar que, dentro daquela família de animais, havia um homem que errou o tiro, não por falta de pontaria, mas por um vestígio de humanidade. O dilema de Marco era um laço de seda apertando-lhe a garganta. Falar significava a traição de sangue, a vendetta interna que seria mais rápida e brutal que a justiça do Estado. Ficar em silêncio significava a cumplicidade total, a aceitação de que ele era tão frio quanto Domênico e Luigi, o que sua alma atormentada já estava rejeitando. Seus irmãos vão te sacrificar, Marco. Dantas continuou, a voz quase um sussurro. Eles vão dizer que você se armou por conta própria, que você foi o mais irresponsável, o mais emocional. Eles precisam de um bode expiatório para tentar salvar os outros 4. E quem mais perfeito do que o caçula, o único que não conseguiu matar direito? Marco soltou um gemido, mais de dor interna do que de medo físico. Ele largou o caderno e cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas escorrendo entre seus dedos. O silêncio do cubículo era quebrado apenas pela sua respiração acelerada. Eles me disseram que era para assustar. Ele balbuciou, a voz trêmula. Juro a Deus, inspetor. Eles disseram que era só para dar um susto grande, para eles irem embora. Não para tudo isso. Mas eles sabiam. Eles compraram armas de guerra para uma briga de vizinhos. Dantas pressionou, mantendo a calma. Eles te fizeram cúmplice de um massacre. E agora, você tem uma escolha. Você pode passar o resto da sua vida tentando dormir, sabendo que você permitiu que eles transformassem sua vida em um inferno. Ou você pode fazer a única coisa que pode redimir parte do seu erro. Marco descobriu o rosto, os olhos vermelhos fixos em Dantas. O que o senhor quer de mim? Eu quero a verdade, Marco. Detalhes. O que aconteceu na noite anterior ao incidente? Quem deu a ordem final? Eu quero a rachadura na muralha de silêncio que seus irmãos construíram. Eu não vou te prometer liberdade, mas eu posso te prometer que você não vai apodrecer na mesma cela que eles. E mais importante, eu posso te prometer um pouco de paz quando você deitar a cabeça no travesseiro. Dantas sabia que a promessa de paz era a única moeda de troca que funcionaria. A culpa de Marco era um câncer que precisava ser extirpado. Marco respirou fundo, o cheiro de mofo e desespero enchendo seus pulmões. Ele olhou para a porta sabendo que a cada minuto que passava ali, ele estava cavando sua própria sepultura perante a família. Foi a toalha de Rosália. Ele começou, a voz baixa, quase inaudível. Ela foi insultada de novo. Domênico disse que iríamos resolver de vez. Eles se reuniram na adega. Eu estava lá, mas não prestei atenção. Eu só estava preocupado com a arma. Dantas sentou-se na cadeira ao lado da cama, pegando um bloco de notas. O silêncio no pátio, agora, parecia ainda mais ameaçador. O clã estava esperando, jogando cartas, confiante de que o medo manteria o caçula em linha. Eles estavam errados. O medo de Marco havia sido substituído por algo mais frio e destrutivo. O horror de si mesmo. Continue, Marco. Comece pela adega. Conte-me como foi planejada a noite silenciosa. Enquanto Marco falava, desenrolando a narrativa da traição familiar e do planejamento meticuloso, Dantas podia ouvir, através da porta de madeira fina, o som dos risos forçados de Domênico e Luigi no pátio. Eles estavam confiantes, mas o tapete estava sendo puxado de debaixo de seus pés. A unidade do clã, forjada no sangue e na arrogância, estava prestes a se desintegrar, não pelo choque da lei, mas pelo veneno lento da consciência.
O massacre do Brás, a tragédia do Varal, estava finalmente começando a revelar seus detalhes mais sombrios. A caçada havia terminado. A captura estava prestes a começar. Dantas tinha o testemunho de Marco, a prova de premeditação de Caxias, e agora ele só precisava de um plano para tirar o caçula do cortiço sem deflagrar uma guerra aberta contra os calabreses. A noite silenciosa estava prestes a ser quebrada por um grito de traição. Continua na parte 5. O ar no cubículo era denso, pesado com a fumaça de cigarros antigos e a poeira de confissões passadas. Marco havia terminado de falar. As palavras haviam saído dele como um rio turvo rompendo uma represa, detalhando a logística fria e calculada do incidente. A reunião na adega, a distribuição das facas de açougueiro, a certeza arrogante de Domênico de que a polícia jamais se intrometeria em uma briga de família. O plano, originalmente concebido para apenas um susto nas famílias espanholas, havia se transformado, sob a liderança tóxica de Domênico, em um extermínio metódico. O varal, a toalha de Rosália, tudo se dissolveu em um pretexto para o exercício brutal do poder. Dantas fechou seu bloco de notas, o som seco do couro ecoando no silêncio. Ele não fez promessas de absolvição, apenas a garantia de separação. Você fez o certo, Marco. Dantas murmurou, a voz grave, mas sem sarcasmo. Agora vamos fazer isso rápido. O plano de extração tinha que ser cirúrgico. O sol ainda não havia rompido a névoa fria da manhã paulistana. O inspetor sabia que o clã estava esperando por um sinal, por um ruído que confirmasse o medo de Marco. A única maneira de evitar o ponto de ruptura ali, no pátio do cortiço, era transformar a traição em um desaparecimento. Dantas levantou-se e, antes de sair, olhou para Marco, cuja face estava cinzenta de alívio e pavor. A paz que você procurava não está no silêncio, Marco. Ela está no ruído da verdade. Dantas abriu a porta e, com um gesto quase invisível, sinalizou para Caxias, que estava postado na esquina da escadaria. A atmosfera externa era de uma calmaria enganosa. Domênico e Luigi estavam sentados em um caixote, jogando truco com a confiança imbecil de quem acredita ter dominado o destino. Eles sorriram para Dantas, um sorriso de superioridade. O caçula é emotivo, inspetor, Domênico disse pegando as cartas. Mas o sangue fala mais alto. Ele não vai falar nada que não seja a verdade, a nossa verdade. A verdade tem muitas vozes, Domênico, Dantas respondeu, sua voz neutra como gelo. Mas a dele é a que eu precisava. Preciso levá-lo para a delegacia. Formalidades. Luigi largou as cartas, o sorriso desaparecendo. Levar? Ele não pode sair daqui. É nossa responsabilidade. É minha responsabilidade agora, Dantas corrigiu. E se você tentar impedir um oficial no cumprimento do seu dever, vou considerar isso um novo acerto de contas. E desta vez, será contra o Estado. A ameaça era clara, mas a arrogância de Domênico era uma armadura espessa. Ele hesitou, piscando, incapaz de conceber que um de seus irmãos pudesse tê-lo traído. Ele assumiu que Marco estava sendo coagido, que a polícia usaria qualquer artifício barato para quebrar a unidade do clã. Enquanto a discussão se desenrolava, Caxias executava a manobra. Ele entrou no cubículo, instruiu Marco a vestir um sobretudo policial velho e um chapéu que cobria parte do seu rosto. Em meio à confusão calculada que Dantas gerava no pátio, Marco foi retirado pela porta lateral que dava para o beco, misturado a outros 2 oficiais que pareciam estar apenas reforçando a segurança. O movimento foi tão rápido e discreto que, quando Domênico finalmente olhou para a porta da sala de detenção temporária, Marco já estava a caminho da rua do gasômetro. O ponto de ruptura não foi um tiro, mas a ausência. Domênico, sentindo um frio súbito que não vinha da neblina matinal, correu para a sala de onde Marco havia sido retirado. Ele viu o colchão amarrotado, o copo de água vazio. Olhou para Dantas, que havia permanecido no pátio, agora com uma expressão de triunfo silencioso. Onde ele está? A voz de Domênico era um rugido rouco, quebrando o silêncio da madrugada. Ele está seguro, disse Dantas. E ele está falando. O rosto de Domênico Calabrese murchou. A cor fugiu de sua pele como se tivesse sido drenada por um vampiro. Não era o medo da prisão que o atingia,
mas a dor lancinante da traição, a profanação do juramento de sangue que sustentava toda a sua existência. Ele cambaleou, as mãos tremendo, a realidade do desastre finalmente perfurando sua arrogância. O clã, sua única religião, estava desintegrado. Luigi e os outros irmãos, que assistiam de longe, entenderam o significado daquele olhar vazio de Domenico. O jogo havia terminado. A noite silenciosa que eles haviam imposto aos vizinhos havia se voltado contra eles, consumindo-os de dentro para fora. Dantas não esperou por uma reação violenta. Ele ergueu a mão. De repente, a Rua do Brás se encheu de sirenes abafadas e botas batendo no asfalto molhado. A polícia não estava ali para negociar ou confrontar. Estava ali para recolher os destroços. Cerca de 20 homens, uniformizados e armados, cercaram o cortiço. A superioridade numérica era esmagadora. O incidente está encerrado, Domenico, Dantas declarou, olhando para o líder que agora parecia apenas um homem velho e quebrado. Vocês serão levados sob a acusação de homicídio qualificado e conspiração. O testemunho de Marco garante a premeditação. Não houve resistência. O choque da traição e a presença maciça da lei haviam paralisado os irmãos. Eles foram algemados, um por um, seus rostos contorcidos em uma mistura de ódio e incredulidade. O ódio não era direcionado a Dantas ou à polícia, mas ao irmão caçula, o único que havia encontrado a coragem para quebrar a corrente da vendetta. O julgamento dos calabreses dominou os jornais de São Paulo por meses. O massacre do Brás se tornou o símbolo da selvageria que fervia sob a fachada de progresso da cidade industrial. O testemunho de Marco, protegido e rigorosamente separado dos irmãos, foi a peça central que destruiu a defesa de que se tratava de legítima defesa em uma briga espontânea. Ele detalhou o planejamento, a frieza dos irmãos ao trancar as vítimas e a motivação fútil que começou com uma toalha pendurada no lugar errado. Domenico, o cérebro da tragédia, nunca perdoou. Durante seu depoimento final, ele se recusou a olhar para Marco, mas suas palavras foram um veneno destilado. Ele amaldiçoou o caçula, desejando-lhe uma vida de solidão e medo, a punição eterna por ter escolhido a lei dos homens em detrimento da lei do sangue. O júri foi rápido e implacável. Todos os 5 irmãos restantes foram condenados à pena máxima permitida pela lei da época. Marco, devido à sua participação marginal, ao seu remorso evidente e, principalmente, à sua cooperação, recebeu uma sentença reduzida e foi colocado sob custódia policial indefinida, desaparecendo nos registros burocráticos do Estado. Ele havia comprado sua paz, mas o preço era o exílio perpétuo da sua história, condenado a viver como uma sombra, sempre olhando por cima do ombro, esperando o sopro frio da vendetta, que poderia vir de qualquer lugar, a qualquer momento. O silêncio que finalmente desceu sobre o cortiço do Brás não era o silêncio tenso e opressor do medo, mas o vazio deixado pela violência extrema. Os corpos haviam sido removidos, os rastros de sangue limpos com água sanitária e cal, mas a mancha invisível da morte persistia nas paredes e no ar frio. As famílias sobreviventes, a linhagem espanhola e os poucos vizinhos que testemunharam os horrores da noite silenciosa não demoraram a empacotar seus pertences. Ninguém queria viver sob o teto onde 14 vidas foram ceifadas por uma disputa de espaço. O cortiço, antes vibrante com o ruído de crianças, panelas e discussões acaloradas, transformou-se em um esqueleto de tijolos, uma memória viva do destino trágico. O inspetor Dantas visitou o local pela última vez, meses depois, antes que os proprietários decidissem derrubar a estrutura. Ele caminhou pelo pátio agora deserto, o cheiro de mofo e abandono, substituindo o fedor de miséria humana. Seus olhos pararam no centro do pátio, onde a estrutura de madeira e corda ainda estava de pé, desafiando o tempo e a morte. O varal. Ele ainda estava ali. Um simples conjunto de cordas de cânhamo esticadas entre 2 postes rachados, o motivo trivial de um extermínio. Não havia mais toalhas brancas ou roupas coloridas penduradas. Apenas o cinza do céu de São Paulo refletido na madeira úmida. O varal havia sobrevivido aos calabreses, aos espanhóis e à tragédia.
Ele era o testemunho mudo e persistente de como a ganância por 1 metro quadrado de espaço, a arrogância do poder e a incapacidade de ceder podem transformar a mais fútil das desavenças em um banho de sangue. Dantas acendeu um cigarro, o calor da brasa na ponta dos dedos o único conforto na frieza daquele lugar. Ele inalou a fumaça, soltando-a lentamente no ar parado. O massacre do Brás não havia sido sobre terras, dinheiro ou honra. Tinha sido sobre a natureza humana, sobre o ponto de ruptura em que a convivência se torna intolerável, e a única saída parece ser a destruição total. Ele jogou a bituca no chão de terra batida e se virou, deixando o cortiço para trás. A história estava encerrada, mas a lição, fria e implacável como a neblina da cidade, permanecia. Em São Paulo, na década de 1920, o preço da paz podia ser tão alto quanto o preço da traição. E às vezes, tudo o que restava era um varal vazio, balançando no vento, lembrando a todos do que havia sido perdido. O silêncio era total. O vazio, absoluto. O destino, cumprido.